Boa noite a todos. Ricardo Cruz, nós boa estamos noite. dando por aberta a Sessão da Saudade, uma sessão extra da Academia Nacional de Medicina, que acontecerá nesse momento, no período de 18 às 20 horas, em memória do acadêmico emérito Eustáquio Portela. Eu vou compartilhar a minha tela com os senhores. Eu falo em nome do presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Rubens Belfort Júnior, cumprimentando a todos, cumprimentando o presidente Pietro Novellino, presidente por 3 gestões da Academia Nacional de Medicina, os demais acadêmicos e os ilustres convidados que nos dão a honra de estar neste momento conosco nesta importante sessão. Como tradicionalmente fazemos, a Academia Nacional de Medicina, a sua diretoria, dentro do seu cronograma, no primeiro bloco, definiu o presidente Jorge Alberto Costa e Silva, a quem cumprimento também de maneira especial na noite de hoje, na tarde e noite de hoje, e o acadêmico Antônio Egídio Nardi, que é hoje membro titular da academia, dentro da emerência que foi dada pelo acadêmico Eustáquio Portela. Nós, infelizmente, não teremos, como previamente programada, a presença do acadêmico Adolfo Roires, por motivos de força maior, ele não estará conosco. Então, neste primeiro bloco, falarão em memória do acadêmico Eustáquio Portela Nunes Filho, o presidente acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva e o acadêmico Antônio Egídio Nardi. Em seguida, nós abriremos a palavra aos acadêmicos e aos convidados em seguida e, finalmente, aos familiares. Eu gostaria, nesse momento, mais uma vez, em nome do presidente Rubens Belfort Júnior, de dar a palavra ao presidente acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva para as suas palavras em memória do acadêmico Eustáquio Portela Nunes. Presidente Jorge Alberto, a palavra está consigo. Professor Ricardo Cruz, o professor Jorge Alberto estava esperando para liberar a entrada dele. Ele acabou de entrar. O presidente Jorge Alberto Costa e Silva acaba de entrar na nossa sala e eu peço a ele que, então, ative o seu microfone para que ele possa fazer uso da palavra por 15 minutos em memória do nosso acadêmico emérito Eustáquio Portela Nunes Filho. A palavra está com o presidente Jorge Alberto Costa e Silva. Bom, não sei se o nosso presidente aí está, o professor Rubim. Se tiver, converse saudando o nosso presidente, também os acadêmicos e acadêmicas que estiverem presentes neste momento. Os nossos, todos acadêmicos e acadêmicos, portanto, os convidados e excelentíssima família do professor Eustáquio Portela Nunes Filho, minhas senhoras e meus senhores. Eu estou com um probleminha de imagem aqui. Alô? Eu estou Nós vendo nada. estamos ouvindo e vendo bem. Não, é porque eu não estou vendo ninguém, agora eu estou lhe vendo. Então, vou aqui iniciar, né, a minha alocução.
dizendo que estamos aqui nessa noite para homenagear um grande homem, foi meu mestre também, junto com Leme Lopes, que é o professor Eustáquio Portela Nunes Filho, médico, psiquiatra, psicanalista, pensador, cientista, intelectual e, sobretudo, um grande humanista. Nos deixou, mas, no entanto, deixou também um legado por sua extraordinária memória e também para a imortalidade acadêmica, a sua vida e a sua obra. Repito, aqui estamos para render nossas homenagens a esse dos mais ilustres acadêmicos. Não é tarefa fácil falar em poucos minutos de uma personalidade tão grande e tão extraordinária. Evidente, eu não me deteria no seu currículo, além de ser amplo, amplamente conhecido de todos nós. Estou aqui mais para um testemunho pessoal daquilo que mais me tocou durante o tempo que convivi com Eustáquio Portela. Nosso contato ficou mais próximo quando, na Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, quando, pelo afastamento do então titular, professor Raul Bittencourt, eu fui contactado para ser o interino da reunião. E o interino da disciplina. E eu aí pensei no nome do professor Portela e, curiosamente, junto com Ezio Cordeiro, fizemos algumas visitas à casa dele para convencê-lo a ir para o UERJ. Ele, evidente, a vida dele toda dedicada ao FRJ, mas eis que finalmente conseguimos convencê-lo a ser interino e responsável pelo curso de psiquiatria e psicologia médica, que eram as duas disciplinas juntas da UERJ. Eu não me considerava ainda preparado para isso e, finalmente, depois ele assumiu por 2 anos e meio, mais ou menos, provocando uma grande mudança e, sem sombra de dúvida, preparando para que o meu dia chegasse, como chegou, quando, por concurso público de provas e títulos, me tornei professor titular dessas duas disciplinas na Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Tivemos uma convivência muito próxima nesta época, mas, apesar de eu já conhecê-lo como seu aluno e admirador por sua inteligência fulgurante e pela facilidade e a fluência com que falava e a profundidade daquilo que dizia. Uma coisa, vou falar de um ou dois aspectos que realmente me fizeram admirar ainda mais o Portela, como nós o chamávamos. A primeira coisa, e para mim muito importante, pois sempre foi a minha paixão desde pequeno, era o interesse dele pela leitura e pela literatura e pela cultura. Portela, assim como Freud, era um amante da literatura. E me lembro que ele se encantou por Shakespeare. Até o final da vida, ele era um encantado por Shakespeare e tinha trechos de Shakespeare que ele citava sempre. E também ele se encantou por Dom Quixote. Para ler no original Dom Quixote, ele aprendeu espanhol. E assim ele aprendeu espanhol graças ao seu amor pela literatura mundial.
O saber psicanalítico, como sabemos, é algo, como dizia Thomas Mann, que transforma o mundo, que vem transformando. Portela menciona esse fato e disserta sobre esse fato no seu discurso de posse na Academia de Letras do Piauí. A influência de Freud, não poderia deixar de ser, foi marcante, mas também dos escritores, entre eles o T.S. Eliot, que dizia que atingir um fim é atingir um começo. E assim foi Portela, que a cada vez que atingia um objetivo, começava um novo projeto. A literatura sempre o influenciou. Tem um escritor português atual que eu gosto muito, Mia Couto. Mia Couto é um homem brilhante, ele é originário da África, mas é português, é um escritor atual, e ele dizia que o escritor não é aquele apenas que escreve, é aquele que produz pensamento e é capaz de engravidar os outros de sentimentos e encantamento. E Portela, além de ser um escritor, era um grande orador também, e ele tinha esta capacidade. Sabemos que Freud exerceu uma enorme influência na literatura, mas foi também muito influenciado pelos grandes escritores, como os trágicos gregos, Shakespeare, Goethe e tantos outros que ele lia e relia, lia e relia. Édipo, por exemplo, nos faz pensar em Freud e não em Sófocles. E assim era também com Portela. Era um homem capaz de influenciar a intelectualidade. Na literatura, se a realidade cria uma outra, onde tudo pode acontecer, mas foi também enormemente influenciado por outros escritores. Na literatura, se a realidade cria uma outra, onde passado, presente e futuro se misturam, numa temporalidade sujeita apenas às manipulações do desejo, faz surgir o que nós chamamos a sedução estética. Na literatura, vemos o interesse de Portela pela filosofia, que é o outro dado da sua personalidade e que me encantava. Aí surge Portela, para mim, o filósofo. Na sua monografia na entrada nesta casa, na Academia Nacional de Medicina, em 1985, ele escreveu já sobre isso. Já tratava do espaço e tempo e a transformação em medicina, que era o tema. O sentido do tempo no homem, outro trabalho importante de Portela, publicado em 1955, 30 anos antes. Vemos a influência grande do grande filósofo Husserl no pensamento do psiquiatra e psicanalista Portela Nunes. A fenomenologia da consciência, ele escreveu em 1961, no Jornal Brasileiro de Psiquiatria. E esse merece um pouquinho mais de reflexão. Freud, o que lançou Freud no mundo da ciência e revolucionou foi a descoberta do inconsciente. O inconsciente, que Portela era um especialista, mas Portela era um homem apaixonado pelo consciente também, e que hoje é a grande questão da ciência e da medicina. Assim como Freud foi pioneiro no inconsciente, Portela, eu posso dizer, foi um pioneiro nas reflexões sobre a consciência e o consciente. Não apenas o consciente como funções de vida de consciência, mas, sobretudo, como um fenômeno metafísico. Mário de Andrade, brasileiro, já dizia que nós temos duas vidas.
E a segunda começa quando você percebe que você só tem uma. Portela dedicou os últimos tempos da sua vida a esse segundo tempo. Ele fazia filosofia para pacientes. Era um homem com quem muitos de meus conhecidos, e mesmo pacientes, iam conversar com ele para, através da filosofia e da conversa, não como terapia, mas como fonte de conhecimento de um homem sábio. E muitos deles encontraram, na maestria única de Portela, soluções para problemas pontuais da vida deles. Portela teve uma vida prodigiosa, talento único, como eu disse. Foi médico, foi filósofo, escritor, homem interessado em todas as dimensões da psiquiatria. E isso desde a infância, desde cedo. Em 1953, ele fez um curso de psiquiatria infantil na Universidade de Lisboa. Foi quando ele se interessa pelo fenômeno da evolução da personalidade desde a criança para o adulto e o papel da criança no adulto. A criança como pai do homem. Mas vai além disso. Se interessou não somente pela psicanálise, pela psicoterapia, fenomenologia, mas também como Freud, pela medicina biológica. Portela passou por temas de saúde pública, de ensino médico, de gestão, foi diretor do Instituto de Psiquiatria. Sua personalidade muito completa nos legou ensinamentos preciosos, que só pode ser transmitido por aqueles que têm a grandeza do saber, e o equilíbrio do uso do poder e a intimidade com o idealismo e a luta e as contestações para as situações que a vida nos apresenta. Na vida, pessoas há que contemplam história, outras que dela participam e outras ainda que a realizam. Eustáquio Portela Nunes Filho foi daqueles que não somente participou da história, como ajudou a escrevê-la. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Jorge Alberto Costa e Silva, pela sua oratória a respeito do acadêmico emérito Eustáquio Portela Nunes Filho. E eu gostaria agora de nesse momento, então, de dar a palavra ao acadêmico Antônio Egídio Nardi. Mais uma vez, lembrando que o acadêmico Antônio Egídio Nardi entrou para a Academia Nacional de Medicina como membro titular, exatamente na vaga que foi aberta pela emerência do acadêmico Eustáquio Portela. Então, Nardi, a palavra agora está consigo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o nosso secretário-geral, acadêmico Ricardo Cruz, que está presidindo esse momento. Cumprimentar o presidente Jorge Alberto Costa e Silva, presidente Pietro Novellino, os demais acadêmicos e acadêmicas aqui presentes, senhores e senhoras convidados, e quero especialmente cumprimentar a família do professor Eustáquio Portela Nunes Filho. É uma grande emoção falar a respeito do professor Portela. O professor Portela foi um professor que marcou várias gerações de psiquiatras, de psicanalistas, e continua sendo um farol, um exemplo para todos nós, como pessoa, como professor e como filósofo. Eu irei apresentar alguns pontos da nossa emoção ao falarmos do professor Portela, mas o professor Portela, certamente, em todos esses aspectos que foram citados anteriormente, como
psiquiatra, filósofo, escritor, conferencista. Nós poderíamos ficar horas falando a respeito de todas as qualidades e admiração que temos pelo professor Portela. Aqui uma pequena árvore genealógica do professor Portela. O professor Portela, ele nasceu no Piauí e sempre deixou claro isso, que o Piauí o marcou de forma muito importante, que as suas raízes estavam no Piauí e o Piauí sempre o acompanhava em todos os momentos. O seu pai foi prefeito numa cidade do Piauí, o seu irmão, Petrônio Portela Nunes, foi importante senador da República, importante senador na época da redemocratização do Brasil. O outro irmão, Lucídio, foi governador do Piauí, e o professor Eustáquio Portela, sempre, em todos os seus momentos, citava o Piauí, a sua origem, a sua infância, a sua adolescência no Piauí, como um fator que marcava de forma muito importante a sua trajetória existencial, filosófica e modo de ver a vida e o mundo. O Instituto de Psiquiatria da UFRJ teve a honra, o privilégio de tê-lo como professor, como diretor, mas como mentor e estimulador. Vários psiquiatras hoje são psiquiatras, decidiram por essa especialidade após assistirem uma aula do professor Portela. Não há quem não ficasse emocionado, interessado ao tema, qualquer que fosse o tema da aula que o professor Portela abordasse, e também que decidisse por psiquiatria após uma aula ou um curso com o professor Portela. A paixão pela psiquiatria e pelo professor Portela se generalizava nas turmas de medicina. E o professor Portela citava o Instituto de Psiquiatria como a sua segunda casa. E essas fotografias que foram escolhidas por mim, porque frequentemente o professor Portela citava que as árvores do Instituto ele a conhecia muito bem, conhecia cada árvore do Instituto de Psiquiatria, conhecia cada canto do Instituto de Psiquiatria, e o que fazia com que ele se sentisse extremamente à vontade no Instituto e pudesse mostrar toda a qualidade que ele sempre teve. Essa foto um pouco antiga, nós podemos ver aqui no centro o professor Leme Lopes, que foi presidente da Academia Nacional de Medicina, psiquiatra ilustre, professor do professor Eustáquio Portela Nunes. E aqui o jovem professor Eustáquio Portela Nunes, numa foto antiga lá do Instituto de Psiquiatria, mas que tem outros professores, tem Dona Aguimar e vários outros que marcaram todo um período importante do Instituto de Psiquiatria. Essa outra foto está um pouco fora de foco, mas nós vemos mais uma vez aqui o professor Leme Lopes ao lado do professor Eustáquio Portela Nunes. E também nessa foto o professor Márcio Versiani, qual o professor Portela Nunes foi orientador de doutorado, e o professor Márcio Versiani foi meu orientador de mestrado e doutorado. Apesar de uma foto fora de foco, é uma foto que tem um caráter emocional, afetivo muito grande para mim, porque tem 3 psiquiatras que eu admiro e que servem como sempre um norteador para mim. O professor Eustáquio Portela Nunes, o professor Leme Lopes e o professor Márcio Versiani. O professor Eustáquio Portela Nunes foi muito profícuo em publicações, como também o professor Jorge Alberto Costa e Silva citou. O professor Eustáquio Portela Nunes ele era um
psiquiatra que se interessava por diferentes temas da psiquiatria. E muitas de suas publicações estão no Jornal Brasileiro de Psiquiatria. Essa aqui provavelmente foi a primeira publicação do professor Eustáquio Portela Nunes, que se encontra hoje na biblioteca do Instituto de Psiquiatria e mostra um debate a respeito de um procedimento médico em pacientes esquizofrênicos e toda uma visão clínica e humanística do professor Portela Nunes. Também temas filosóficos, como essas questões fundamentais da psicologia existencialista, a questão da consciência, que era um tema muito caro ao professor Portela, que também foi citado aqui. Isso demonstra como o professor Portela tinha um amplo conhecimento, um conhecimento profundo de diferentes aspectos da psiquiatria, e esses artigos hoje são artigos clássicos para todo estudante de psiquiatria. Mesmo após todo esse período, esses artigos são únicos e fundamentais. A apostila de fenomenologia do professor Portela é algo disputado ainda hoje pelos alunos, porque o conhecimento, a clareza do professor Portela em mencionar alguns temas de difícil compreensão para o aluno jovem é algo assim inigualável. Aqui uma foto carinhosa, uma foto que todos que tiveram aula com o professor Portela, no Instituto de Psiquiatria, no Anfiteatro Leme Lopes, professor Portela demonstrando todo o seu conhecimento, toda a sua filosofia, seu carisma, e fazendo com que vários estudantes de medicina optassem pela psiquiatria e pela psicanálise. Entre os livros do professor Portela, eu selecionei esses dois que julgo assim bastante importantes. O primeiro, Obsessão e Delírio, Neurose e Psicose, que foi o tema do concurso do professor Portela para professor titular de psiquiatria e que depois virou livro. E interessante que esse ano saiu um artigo na revista Nature mostrando alterações neuroanatômicas semelhantes entre pacientes obsessivos e pacientes delirantes, mostrando que toda essa visão filosófica, fenomenológica que o professor Portela demonstrou nesse livro também parece ter um respaldo neuroanatômico hoje em dia, o que é algo muito curioso e que mostra essa visão única do professor Portela. O segundo livro, Freud e Shakespeare, escrito junto com a esposa Clara Helena Portela Nunes, O Grande Amor do professor Portela, é um livro que demonstra toda uma paixão de ambos por Shakespeare. Inclusive, professor Portela, entre as várias citações de Shakespeare, uma que marcava bastante as suas aulas era uma citação de Hamlet, onde o personagem dizia que se todos tivessem o que merecia, quem escaparia da chibata? E isso era algo que o professor Portela citava e mostrava que todos nós temos um lado que devemos pensar em relação ao nosso comportamento, à nossa ética e aos nossos sentimentos mais profundos. Eu tive o prazer de participar com o professor Portela e o professor João Romildo Bueno dessa publicação, Psiquiatria e Saúde Mental. Era um sonho do professor Portela ter um livro para a graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse livro foi o livro utilizado pela graduação no final dos anos 80 até o final dos anos 90, e, como vocês podem ver, o livro teve 3 edições e o professor Portela sempre se dedicou a esse livro com muito carinho, com muita atenção, tornando esse livro um livro único. E esse livro, apesar de, claro, já ter mais de 20 anos da sua última edição, ainda é muito procurado e citado por alunos e pela literatura psiquiátrica.
Aqui uma foto com o professor Portela no dia da emerência do professor Portela, o dia que o professor Portela passou a ser professor emérito da UFRJ. Também foi um momento muito importante para todos nós do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal, para todos nós da Universidade Federal do Rio de Janeiro e para todos os psiquiatras do Brasil. E eu guardo essa foto com muito carinho, não apenas por estar junto ao meu ídolo, o professor Portela, mas porque o professor Portela me chamou para bater essa foto, sair nessa foto com ele, o que me honrou muito e mostrou assim um carinho especial que nós tínhamos e que permanecerá para sempre no meu coração. Aqui o dia do meu concurso de provas e títulos para professor titular. Eu tive a honra de participar e vencer esse concurso e a responsabilidade de substituir o professor Portela na cadeira de psiquiatria do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal. Como vocês podem notar aqui na data, estamos completando 10 anos desse concurso. 10 anos desse concurso. O professor Portela foi o presidente da banca. Temos aqui na banca também o professor Adolfo Roires, e estamos torcendo pela rápida recuperação do professor Adolfo Roires, o professor Valentim Gentil, da Universidade de São Paulo, o professor José Alberto Del Porto, da Universidade Federal de São Paulo, e o professor Otton Bastos, que não está mais conosco, da Universidade Federal de Pernambuco. Foi um momento muito importante na minha vida e uma honra ser examinado pelo professor Portela. Eu fui examinado pelo professor Portela 3 vezes, em concursos. No meu concurso para professor associado do departamento, depois no concurso de livre docência na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e, finalmente, no concurso para professor titular. E isso também selou assim um grande respeito meu às arguições, ao conhecimento do professor Portela, algo que sempre guardarei com grande estima. Aqui, no dia da posse festiva como professor titular, o professor Portela e o professor Adolfo Roires me receberam no departamento. Então, o professor Portela e o professor Adolfo Roires eram os professores titulares, depois passaram a emérito e me receberam nesse dia no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Nesse mesmo dia, tivemos uma festa no próprio Instituto, uma festa assim, muito comemorada entre os psiquiatras e toda a Faculdade de Medicina, porque outros professores titulares também tomaram posse festiva nesse dia, como o nosso diretor atual, o professor Alberto Schneider, como o nosso acadêmico Jorge Rezende Filho e outros colegas, e o professor Portela, um professor muito querido também pelos funcionários do Instituto. Nessa foto, o professor Portela está com a senhora Márcia de Almeida, que é a chefe da Secretaria Acadêmica do Instituto de Psiquiatria, uma chefe muito ativa e sempre reconhecia no professor Portela todas as qualidades, a amizade, o carinho que o professor Portela tinha por todos nós, professores, funcionários e pacientes do Instituto. Aqui, num jantar, quando eu também tive a responsabilidade de entrar na Academia Nacional de Medicina e ocupar a cadeira número 3, que era a cadeira do professor Portela. Ele passou a emérito, e eu e o acadêmico Arno von Richthofen fomos eleitos e comemoramos em conjunto no Yacht Clube do Rio de Janeiro essa foto com o professor Portela e o professor Adolfo Roires, que foram pessoas muito importantes na minha candidatura, e foi algo muito emocionante
essa noite e essa festividade. Aqui o discurso do professor Portela, ao me receber na academia. Eu tive a honra de ser recebido na academia pelo professor Eustáquio Portela Nunes Filho, e isso também foi um discurso muito bonito, muito profundo, demonstrando grande filosofia e, por que não dizer, né, um certo conhecimento a respeito da minha vida profissional e mostrando como ele era uma pessoa atenta a todos. E isso foi algo muito bonito que emocionou toda a minha família. Então, essa foto aqui, eu, minha esposa, que também foi aluna do professor Portela, é uma foto que nós temos em casa, no porta-retrato, porque é uma foto de um momento inesquecível da nossa vida, um momento único, e que o professor Portela estava bastante feliz, mas nós estávamos radiantes. Foi algo assim que vale a pena uma vida. Aqui uma visita mais recente ao professor Portela, na sua residência. Eu e a acadêmica Eliette Busquelat fomos visitar o professor Portela. A acadêmica Eliette Busquelat, como todos nós, uma grande admiradora, apaixonada pelo professor Portela. Nós marcamos essa visita, que foi algo que trouxe grande emoção a todos nós. Conversamos muito sobre o Instituto de Psiquiatria. O professor Portela, como foi citado, ele era uma pessoa que ultrapassava o campo da psiquiatria, ia para o campo da filosofia, o campo da psicanálise, o campo do humanismo, e isso é algo reconhecido por todos. Um grande escritor também, membro da Academia Piauiense de Letras, inclusive o presidente da Academia Piauiense de Letras está presente aqui nesse momento, nessa homenagem. Professor Portela, um intelectual reconhecido por todos no Brasil e sempre muito homenageado. Inclusive, poucos talvez saibam, mas a revista Piauí se chama Revista Piauí em homenagem ao professor Portela. Inclusive, aquilo que eu citei logo no início da minha apresentação, que o Piauí sempre foi algo forte em relação ao professor Portela, isso foi algo que ele sempre falou nos meios intelectuais que frequentava, e a revista o homenageou. Ele, muito timidamente, falava a esse respeito, mas tenho certeza que foi algo que sempre muito o orgulhou. O professor Portela está no nosso coração, um exemplo de homem, um exemplo de intelectual, um exemplo de médico, um exemplo de humanista, e a distância que agora nós temos do professor Portela certamente é algo que sempre vai ser diminuído pelos escritos, pela lembrança que nós teremos dele. Eu e outros colegas escrevemos um editorial que já está online, mas ainda não saiu oficialmente na revista, né? Está em press, mas vai ser publicado ainda esse ano, no número 4 do Jornal Brasileiro de Psiquiatria, onde nós fazemos um pequeno resumo do grande mentor, do grande intelectual que foi o professor Eustáquio Portela Nunes, que continuará sendo sempre um exemplo para todos nós. Um grande professor nunca morre, um grande professor apenas deixa de dar aulas. Obrigado por todos pela atenção. Muito obrigado, acadêmico Antônio Egídio Nardi, pelas suas palavras a respeito do acadêmico Eustáquio Portela Nunes Filho, nesta sessão da saudade em memória deste grande professor, deste grande homem. Vamos ouvir agora a palavra de acadêmicos que se inscreveram, e em seguida ouviremos convidados que também se inscreveram. Essas falas agora serão falas breves, de 2 minutos, 2 a 3 minutos. Vamos iniciar com a palavra do acadêmico presidente Pietro Novellino, que gostaria de também
falar a respeito do acadêmico Eustáquio Portela Nunes. Presidente Pietro Novellino. Está sem som, professor Novellino. Ativa o som. A palavra está com o presidente acadêmico Pietro Novellino. Eu peço a ele que ative o seu som e possa falar algumas palavras em memória do acadêmico Eustáquio Portela. Eu vou dar a palavra agora, então. Daqui a pouco voltamos ao presidente Pietro Novellino. Vou dar a palavra ao acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Voltou o som do professor. Ok, Voltou? então vamos ouvir Voltou, o presidente. professor, pode falar. Vamos ouvir o presidente Pietro Novellino. Excelentíssimo senhor acadêmico Ricardo Cruz, professor em exercício neste momento, e nosso presidente nessa sessão, eu agradeço a honra de poder tecer pequenas considerações sobre o vulto e a luminosa carreira do nosso saudoso acadêmico Eustáquio Portela. Eu cumprimento o ex-presidente e sempre presidente que está junto conosco, Jorge Alberto Costa e Silva, o nosso queridíssimo e eminente psiquiatra Antônio Egídio Nardi, e posso, desde já, enaltecer as duas apresentações que honram e dignificam a figura de Eustáquio Portela Nunes. Saúdo, senhores acadêmicos, senhores convidados, e saúdo especialmente os familiares de Eustáquio Portela Nunes. Já foi dito com muita veemência e brilhantismo a luminosa trajetória do nosso saudoso Eustáquio Portela Nunes. Eu devo lembrar que, durante as campanhas para presidente, sempre fui recebido, tive uma fidalga acolhida do professor Eustáquio Portela Nunes, naquele apartamento da Avenida Rui Barbosa, ao lado da sua esposa, saudosa doutora Clara Helena. Eu queria fazer uma saudação, senhor presidente, especial aos familiares do nosso querido Portela. Eu tomo a liberdade de dizer que existem dois tipos de imortalidade. A imortalidade da alma e de uma obra realizada. E, evidentemente, tudo que foi dito por a carreira de Eustáquio Portela Nunes já demonstraram o seu brilhantismo e a sua obra. A comunidade intelectual e universitária brasileira também, como foi dito, não se cansou de enaltecer o seu valor. E eu queria lembrar que, nessa sessão de hoje de saudade, o louvor aos mortos é um modo de orar por eles, na concepção de Machado de Assis em Dom Casmurro. Nós nascemos há 191 anos e, durante esse tempo, temos sido hóspedes ativos da memória médica brasileira. Nossa academia é lugar de reflexão
e crescimento, vivendo desde sua fundação da importância dos seus membros. E não poderia haver um exemplo maior para definir isso do que o saudoso e querido Eustáquio Portela Nunes. A imortalidade está inserida no fulcro das academias, como os mistérios na profundeza dos mares e a infinitude no horizonte dos céus. E certamente sucede a um julgamento histórico, transcendendo a temporalidade da vida, porque deixa marcado os feitos, as obras e os legados à posteridade. Eu cito Manuel Bandeira quando disse: anunciaram que você morreu. Os meus olhos e os meus ouvidos testemunharam, mas a alma profunda não. E este, nesse momento, senhor presidente, é o nosso sentimento. E para não me alongar, dizemos que, caríssimo Eustáquio Portela Nunes, que hoje acha-se na Academia Celestial, ouviremos sempre sua voz que ressoa neste cenáculo em oração e cântico permanentes. Devo dizer, para encerrar, que cito mais uma vez Guimarães Rosa, já citei em nossa academia, mas nunca é demais dizer que, de acordo com Guimarães Rosa, as pessoas não morrem, ficam encantadas. Eustáquio Portela Nunes estará permanentemente encantado no coração dos seus familiares, no coração dos seus discípulos, entre eles Antônio Egidinardi, e também com o eminente psiquiatra Jorge Alberto Costa e Silva, e também estará encantado sempre nas paredes da nossa academia, onde será reverenciado e enaltecido. Muito obrigado, acadêmico Ricardo Cruz, para essas modestas palavras. Muito obrigado, presidente acadêmico Pietro Novellino. Vamos ouvir agora o acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, que gostaria de falar algumas palavras. Acadêmico Cláudio Tadeu. Ativar o som do microfone, por gentileza. Estamos sem som. Acadêmico Cláudio, estamos sem som. Ok. Sim. Agora sim. Não estamos ouvindo ainda, acadêmico. Sem som, Cláudio. Aumenta o som do seu computador, professor. Não estamos ouvindo, acadêmico Cláudio. Não estamos ouvindo. Ok, nós tentaremos dar a palavra depois. Pelo chat. Nós ouvimos a palavra dos acadêmicos e agora, então,
Nós já temos, neste momento, 7 convidados inscritos e eu gostaria, então, de estar dando a palavra ao acadêmico José Itamar, presidente da Academia de Medicina do Piauí, que nos honra com a sua presença. Gostaríamos de ouvir, então, o acadêmico José Itamar. Sem som. Acadêmico José Itamar Abreu Costa, da Academia de Medicina do Piauí, nós não estamos ouvindo. Toca na tela que vai aparecer o microfone para ele. Nós vamos voltar ao acadêmico José Itamar dentro de alguns minutos. Pediu a palavra o acadêmico Otávio Vaz, da Academia Nacional de Medicina. Acadêmico Otávio Vaz, por gentileza. Som, Otávio. Alô, estão me ouvindo? Estamos, professor. Sim. Não, porque eu não saiu o Zoom, houve um problema qualquer aqui que saiu o Zoom da minha tela, por isso que eu estou perguntando isso. Agora voltou. Muito bem. Bom, boa noite a todos, eu vou ser breve, agradeço ao Ricardo a concessão da palavra, mas eu não poderia deixar de deixar o meu abraço carinhoso à família e dizer que, na minha vida profissional, eu seguramente, ao longo das coisas que eu consegui realizar, eu tive 2 privilégios. O primeiro foi de pertencer à Academia Nacional de Medicina. E o segundo foi de ainda ter bastante tempo de convivência com o nosso professor Portela, de quem eu vi excepcionais conferências aí na academia e conversas que eu jamais vou esquecer. Inclusive, quando me recebeu em sua residência durante a campanha que eu fazia para entrar para essa casa. De forma que eu acho que a matéria se vai, mas ele com certeza deixa conosco as mensagens importantes em relação a como viver bem, a como, vamos dizer assim, se aprofundar em temas, às vezes, muito difíceis. E esse eu acho que fica um ensinamento para todos nós. Obrigado, Ricardo, obrigado a todos e por me deixarem participar dessa reunião, que, para mim, é uma das mais significativas da nossa casa. Muito obrigado, acadêmico Otávio Vaz. Vamos tentar dar a palavra novamente ao acadêmico Cláudio Tadeu. Cláudio. Ainda não. Vamos dar, então, tentar dar novamente a palavra ao presidente da Academia de Medicina do Piauí, o acadêmico José Itamar Abreu Costa. Vamos ver se nós conseguimos ouvi-lo. Acadêmico José Itamar. Ele saiu da... Vamos dar a palavra agora para o acadêmico Luiz Ayrton Santos Júnior. Ele é ex-presidente da Academia de Medicina do Piauí, da qual o professor Eustáquio Portela também era membro. Vamos ouvir, então, o acadêmico Luiz Ayrton Santos Júnior. Agradecemos a presença do ilustre acadêmico. Muito boa noite. Feliz por rever tão nobres acadêmicos. Permitam-me, como de praxe, em respeito ao estatuto de nossa academia, em toda a solenidade devemos nos apresentar, e assim o faço. Sou Luiz Ayrton Santos Júnior, membro da cadeira 28, cujo patrono é Josué de Moura Santos. Inicialmente, eu gostaria também de saudar aqui o nosso presidente, o acadêmico Rubens Belfort, agradecer as palavras e a coordenação do acadêmico Ricardo Cruz, manifestar a minha enorme alegria de rever o professor Pietro Novellino, mesmo que a distância continua na sua luta muito bonito e muito bacana.
Saudar o presidente da academia também, Jorge, desse momento, Jorge Alberto, e também as belíssimas palavras proferidas pelo Antônio Gídio Nardi. Serei breve. Saudar os familiares aqui também, nesse nobilíssimo, em referência ao nobilíssimo homenageado, e pelo qual referencio a professora Maria Celes Portela, irmã do Dr. Eustáquio, que está aqui presente conosco. Muito boa noite a todos os presentes. Muitos cariocas têm suas raízes piauienses, mas vieram dar os frutos valiosíssimos no Rio de Janeiro. Posso rever Félix Pacheco, Bete Carvalho, Antônio Cícero, Evandro Lins e Silva, Marina Lima, e na área médica, dentre outros, o indelével Deolindo Couto, a família do ginecologista Coelho de Rezende, Pedro Sampaio, Maurício Magalhães Costa e nosso notável Eustáquio Portela Nunes Filho. Um panegírico na ausência do homenageado pode parecer fugaz para uns, mas expressa a eternidade do sentimento e o quanto foi importante o indivíduo em voga que homenageamos. O Dr. Eustáquio era natural do sertão do Piauí, uma cidade chamada Valença, e era proveniente de uma família de projeção política, como já foi citado aqui, mas uma família incomum, de formação política como poucas no Brasil. Ele teve 3 irmãos senadores, Petrônio, Lucídio e Eloy, sendo que 2 deles ainda foram governadores do estado. E atualmente a sobrinha Iracema Portela é uma parlamentar extremamente atuante na construção da nossa nação. O irmão Petrônio, por exemplo, ao morrer aos 54 anos, era, sem dúvida alguma, um representante político para ocupar a presidência da República na sua época. Do Rio de Janeiro, manda localizar ele para mim. Eustáquio e outro irmão, Natan, trilharam somente os caminhos da medicina. Natan foi o mentor da Academia de Medicina do Piauí, que é a 4ª medicina estadual do país. Foi um dos viabilizadores do curso de medicina na Universidade Federal do Piauí e aqui também foi reitor. E hoje é o nome do Hospital de Doenças Infecto-Contagiosas de Teresina. Já Eustáquio foi ser o psiquiatra das terras fluminenses, pois sabemos que nas letras como na medicina, o imaginário da consciência humana e seu psicológico são argamassas para o exercício das artes, da cultura e da própria medicina, onde fortemente muitos pacientes possuem doenças imputadas pela causa ou pela cura no universo da consciência humana. Há realmente uma sedução entre a psicanálise como prática médica e a literatura como retrato da condição humana. Freud, e isso foi lembrado pelo magnífico Eustáquio Portela Nunes, ao ser homenageado na academia, foi saudado não por um médico, mas por Thomas Mann, o grande escritor alemão da Montanha Mágica. Assim, viveu nosso homenageado, o professor Eustáquio Portela Nunes Filhos, no exercício da sua arte médica, brilhou com grande maestria, proferiu falas com grande equilíbrio, formou gerações de outros médicos e, sendo admirado por seus alunos, querido por seus pacientes e plantado o saber psicanalítico por onde passou, registra seu nome, sem dúvida nenhuma, no patamar da história médica brasileira. Trazíamos esse filho do Piauí, que morava distante dos nossos olhos, como membro da Academia Piauiense de Letras, onde ocupava a cadeira número 16, e como membro honorário da Academia de Medicina do Piauí, um dos honorários que mais nos orgulhava. É bem possível que estaremos no futuro precisando de seus conselhos e orientações, pois o futuro que estão nos preparando, absorvido e dominado por verdades e mentiras que batem à porta, sem pedir licença, mídia de um adoecimento que ainda estamos incapazes de saber e compreender o quanto adoecerá nossa mente. Que os ensinamentos do professor Eustáquio possam ser a base da sustentação para o enfrentamento
desses novos tempos que virão. Assim, somos-lhe gratos pelos valiosos livros que deixou. Que o médico Eustáquio, com a força de sua inteligência, povoe de vida o céu na sua plena consciência, e que Deus guarde nosso Eustáquio Portela Nunes Filho no lugar sagrado. Breve palavras, mas expressam um sentimento que nós, da Academia de Medicina do Piauí, temos por esse grande homem. Muitíssimo obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, acadêmico Luiz Ayrton Santos Júnior. Vamos ouvir agora, então, o acadêmico José Itamar Abreu Costa. Ele é o presidente atual da Academia de Medicina do Piauí. Acadêmico José Itamar. Eu vou dar a palavra agora, então, ao professor Alberto Schneider. Ele é o atual diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Alberto, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Boa noite, excelentíssimo acadêmico Ricardo Cruz, em nome que preside essa sessão de saudade, em homenagem ao professor Eustáquio Portela Nunes Filho, emérito da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em nome de quem eu saúdo os ilustres acadêmicos, convidados presentes, em especial aos familiares aos quais expresso os meus sentimentos. A Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro tem um grande orgulho de ter privado em seus quadros o convívio com o professor emérito Eustáquio Portela Nunes Filho. O professor Eustáquio Portela é um ícone da psiquiatria brasileira. É respeitado, reverenciado, uma pessoa extremamente afável, compreensiva com os pacientes e no trato com seus pares. O professor Portela, ele cultivava o dom dos grandes mestres, capaz de unir com maestria, expertise ao prazer que ele tinha ao educar. Eu tive o privilégio de apreciar os ensinamentos do professor Portela, pois fui seu aluno na década de 70. E a beleza intelectual das suas aulas encantou gerações, não só a minha, mas todas aquelas que tiveram essa oportunidade de privar desse contato. No exercício do seu mistério, o professor Portela contribuiu sobremaneira, e eu diria de uma forma inestimável, para o desenvolvimento da pós-graduação, estrito e lato sensu, no Instituto de Psiquiatria, também compromissado com a graduação e atenção aos pacientes. E o professor Portela dedicou-se de corpo, alma, mente, a um compromisso institucional e com competência ímpar. Ele se distinguiu por uma gestão brilhante no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi um grande catalisador, foi um grande agregador do conhecimento e ele soube, como poucos, fazer da sua liderança acadêmico-científica um exemplo de excelência a ser professado. Eu, portanto, em nome da Faculdade de Medicina, nesse momento de pesar, prestando as homenagens, eu expresso aqui as condolências à família, extensiva aos seus pares, seus discípulos e ex-alunos, enaltecendo, como aqui já foi feito por todos aqueles que me precederam, esse legado indelével desse notável e saudoso mestre. Muito obrigado. Agora vai dar certo. Muito obrigado, professor Alberto Schneider. Vamos ouvir agora o acadêmico José Itamar Abreu Costa. Ele é o atual presidente da Academia de Medicina do Piauí. Acadêmico José Itamar, é uma honra para nós tê-lo aqui conosco. Bom, boa noite. Agora tem sono. Eu gostaria, então, de dizer que é com grande alegria que nós participamos, a Academia do Piauí participa desse momento, logicamente com uma saudade enorme desse grande piauiense que nos deixou, mas achamos que a Academia Nacional de Medicina está prestando uma justa homenagem
a um grande piauiense. O Luiz Ayrton já adiantou em relação à família, uma família política, mas que teve 3 médicos, doutor Natan, doutor Lucídio e o doutor Eustáquio Portela, coisa rara no Piauí em tempos idos. O Piauí, como um estado pequeno, também se destaca em relação à Academia Nacional de Medicina. Se não, vejamos, doutor Diolindo Couto, doutor Pedro Sampaio, doutor Eustáquio Portela, doutor Fernando Pires Ferreira e o grande piauiense que nasceu em Oeiras e foi estudar em Portugal, o Costa Alvarenga, esse homem que criou um prêmio Nobel símile, mas que desenvolveu e descobriu e patenteou o nosso sopro, o duplo sopro plural, junto com o francês Durozier. Na academia, junto com o doutor Eustáquio, temos aí agora os filhos desses piauienses, como o doutor Otávio Vaz, que é neto de parnaibano, o doutor Magalhães, que é neto de parnaibano. E isso nos honra muito, e estarmos ainda com pessoas do Piauí fazendo parte desse quadro tão honroso e dinâmico da Academia Nacional de Medicina. Coincidentemente, o doutor Natan Portela foi um dos fundadores da nossa academia em 1975 e 74. E 20 anos depois, o doutor Eustáquio Portela, ao proferir aqui no Piauí, no primeiro encontro cultural da academia, a sua palestra Corpo Físico e Corpo Simbólico. Ele veio até aqui prestar essa ação de ensinamento aos nossos mestres, nossos psiquiatras, e foi um espetáculo. Ele realmente, como vocês conheciam bem, a maneira como ele era didático era de impressionar. Os alunos mudavam. Hoje, aqui no Piauí, eu sou cardiologista, professor Pietro, e nas pesquisas todo mundo quer fazer cardiologia ou mastologia com o Luiz Ayrton. E com o professor Portela, todo mundo queria fazer psiquiatria, quer dizer, ele mudava a história de um aluno que estava em dúvida. Pois bem, nós temos aqui grandes nomes da psiquiatria brasileira, como o grande e famosíssimo pela sua atitude em relação a Don Quixote, que foi Clidenor de Freitas Santos, quem não ouviu falar nesse gigante, que jogou as correntes fora, né? Chegou aqui e no hospital psiquiatra tinha mais de 500 quilos de correntes em cima dos doentes. Ele teve a coragem, a ousadia de, talvez, conversando com o doutor Eustáquio, tirar todas aquelas correntes e colocar em praça pública. Temos aqui o doutor Humberto Guimarães, que é da Academia Piauiense de Letras. Temos o doutor Anfrísio Neto, que é da nossa Academia de Medicina e da Academia de Medicina da Bahia. E uma figura lendária que mora no Rio de Janeiro com vocês, é um psiquiatra que interpretou, ou fizeram uma interpretação simples com o doutor Castanho, que é o nosso Edmar, que é um psiquiatra que idealizou, ou tentou idealizar com o SUS, a retirada dos doentes mentais do nosocomio. Então, nós ficamos honrados, eu e Luiz Ayrton, toda a pleiade de amigos da Academia de Medicina do Piauí, eu que também faço parte da Academia Piauiense de Letras, ali do lado do doutor Eustáquio, que participarmos desse encontro remoto e esperamos que o doutor Portela, onde estiver, sinta-se honrado, como ele sempre sentiu-se honrado em ser piauiense. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, professor José Itamar, pela sua presença, pela sua participação tão importante. Vamos ouvir agora o presidente da Academia Nacional de Medicina, Rubens Belfort Júnior. Presidente. Boa noite. Inicialmente, eu quero lamentar não estar oficialmente na posição de presidente dessa sessão. Eu estou num local de internet muito ruim, fiquei com muito medo de não ter a tecnologia necessária, e por isso solicitei ao acadêmico Ricardo Cruz que me substituísse, muito feliz com a eficiência usual dele.
e mais feliz ainda de ver a Academia Nacional de Medicina recebendo tantos acadêmicos, familiares e pessoas importantes do Brasil, prestando a justa homenagem ao acadêmico Portela. Apesar de não ser psiquiatra e apesar de morar em São Paulo, nesses meus 22 anos de Academia Nacional de Medicina, aprendi a respeitar e gostar muito do acadêmico Portela. Inicialmente, através de amigos comuns na psiquiatria paulista, e, em seguida, graças ao grande presidente Marcos Moraes, eu tive também a oportunidade, várias vezes, na casa do Marcos Moraes, conviver com o acadêmico Portela. E tudo que foi falado, tudo que foi dito, tudo que foi lembrado, também está dentro de mim e está no coração e na memória de todos os acadêmicos. Por isso, eu não poderia deixar, ainda que dessa maneira mais informal, estar presente aqui para prestar também as minhas homenagens ao Portela e o nosso carinho para toda a família dele. Muito obrigado, Ricardo Cruz. Muito obrigado, presidente Belfort, pelas suas palavras e pela sua presença nesta nossa sessão da saudade tão importante em memória do acadêmico emérito Eustáquio Portela Nunes Filho. Vamos ouvir agora o acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Cláudio. Pois não. Acadêmico Ricardo Cruz, que preside a sessão, acadêmico Rubens Belfort, nosso presidente, presidentes acadêmico Pietro Novelino e Jorge Alberto Costa Silva. Eu pedi para dizer algumas palavras para manifestar a saudade, a nossa admiração, o carinho enorme pelo professor Eustáquio Portela, de quem eu fui aluno também nos anos 70, e não vou inovar nada compartilhando com os senhores a mesma sensação de grande admiração, de muito forte impressão que nos causava o professor Portela como humanista, como professor, como figura com uma dimensão pedagógica, didática, médica, psiquiátrica extraordinária. Eu queria só contar muito rapidamente a visita acadêmica que eu fiz a ele em 2010, quando eu estava candidato entrando para essa honrosa casa. O professor Portela me recebeu na sua casa, muito curioso, muito lúcido, muito carinhoso, muito atencioso. Conversamos bastante e eu dizia para ele da minha admiração por ele. Ele tinha sido meu professor, ele tinha causado em nós todos essa mesma sensação de que alguns iriam fazer psiquiatria depois de ter feito a disciplina de psiquiatria sob a liderança dele, e conversamos sobre a minha candidatura. Ele me disse que estava recebendo minhas cartas, e então ele me disse assim: quem que está lhe apoiando, Cláudio? Eu disse: professor, eu aprendi que na candidatura a gente não deve dizer quem que está nos apoiando. E ele não gostou nem um pouco de ouvir isso. E virou para mim, professor Novelino, e disse assim: mas que bobagem enorme! Você não acha que eu pego o telefone agora e vou saber já quem está lhe apoiando? Eu também acho isso, professor. Aí eu disse para ele os nomes das pessoas mais próximas e tal. E tivemos uma conversa muito querida, muito franca, muito carinhosa, muito atenta. É sempre muito honroso ser recebido por um homem da dimensão do acadêmico Eustáquio Portela, com tanto carinho, com tanta deferência, com tanta atenção. E a visita durou mais de 1 hora, né? E, quando acabou, teve ainda 2 incidentes muito interessantes. O primeiro é que eu disse a ele disse: como é que você acha que está indo a campanha? Eu disse: eu estou gostando muito, professor, eu estou gostando, é uma experiência extraordinária para qualquer candidato na academia, essa vivência do processo de visitação. Nós conhecemos todos os acadêmicos, todos nos conhecem, e a única coisa é que a gente não sabe bem o que vai acontecer, porque a gente não consegue saber exatamente qual é a expressão da vontade, do voto do sujeito que você visitou, do acadêmico que vai votar ou não na gente. E ele disse: é verdade. E aí acabamos a visita, ele me levou até a porta e, por alguma razão, falamos da aposentadoria dele, né? Então ele me disse: bom, numa especialidade como a minha, eu não posso me dar o luxo de ficar velho demais, eu tenho que parar antes, eu tenho que ser prudente, e eu resolvi me aposentar enquanto as coisas estavam mais ou menos bem, alguma coisa desse tipo. E eu disse: mas, professor,
o senhor está tão bem, o senhor está tão com tamanho domínio da situação, de todas as suas virtudes, as suas prerrogativas, e o senhor conduziu essa conversa com tamanha grandeza, é um prazer tão grande. Eu confesso que fico pensando que é uma pena para a psiquiatria ficar privado da sua presença, já que o senhor está se aposentando. Aí ele virou para mim, num tom que eu até hoje não sei, acadêmico Novelino e acadêmico Jorge Alberto, se foi uma brincadeira ou não. Ele disse assim: mas que bom ouvir isso de você, porque você não tem nenhuma razão para me dizer isso, não é mesmo? E aí eu fiquei assim com a cara de quem ele estava brincando comigo e tal. E quando eu estava saindo, ele disse assim: olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, é mesmo difícil, a gente não consegue saber o que o acadêmico está pensando, se ele gostou da visita, se ele gostou do candidato, mas olha, o tempo de visita é um bom indicador, viu? E aí eu saía. Então, eu queria terminar com essas palavras que o acadêmico Pietro Novelino citou aqui, de que o acadêmico honorário, emérito, Eustáquio Portela, está encantado na Academia Celestial e na Academia Nacional de Medicina, nos nossos muros, nas nossas paredes, no ar que a gente respira. Ele vai continuar presente para sempre. Muito obrigado, acadêmico Ricardo Cruz, e saúdo também a doutora Clara Helena, figura que acompanhou de tão próximo essa figura extraordinária do professor Eustáquio Portela. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Cláudio Tadeu. Vamos ouvir agora o professor Flávio Kapczynski. Ele é professor titular de psiquiatria da Faculdade de Medicina do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina e também membro da Academia Brasileira de Ciências. Flávio Kapczynski, muito obrigado pela sua presença, Flávio, mais uma vez. Agradeço aos excelentíssimos acadêmicos Ricardo Cruz por terem me dado a palavra, homenageio os demais acadêmicos e, sobretudo, os familiares do professor Eustáquio Portela Nunes. A ideia da minha presença aqui, sem dúvida, é, mais uma vez, deixar claro para os familiares e para a comunidade acadêmica a importância que o professor Eustáquio Portela Nunes teve para a especialidade de psiquiatria em todo o Brasil, né? Então, ouvimos os colegas do Piauí, ouvem agora, então, um colega do Rio Grande do Sul, e essa influência se deu de norte a sul, e foi uma influência marcada pelo humanismo e pela cordialidade do professor Eustáquio Portela Nunes. Uma outra característica muito importante, o professor Eustáquio Portela Nunes, como todos sabem, tinha o dom da palavra, e muitos dos seus artigos foram escritos pela sua pena, outros foram gravados em conferências e posteriormente publicados. Nós fomos educados na nossa Faculdade de Medicina sobre a relação médico-paciente com artigos do professor Eustáquio Portela Nunes, que caracterizava o psiquiatra, por exemplo, como o embaixador da realidade para os pacientes. Então, uma forma muito poética e muito profunda de caracterizar uma especialidade. É, sem dúvida, uma presença ilustre que vai perdurar no cenário da medicina brasileira, num cenário mais amplo da vida cultural do nosso país, né? Um grande intelectual, sem dúvida, e um amigo do conhecimento, né? Um verdadeiro filósofo. E, dessa forma, então, mais uma vez, homenageio o professor, me solidarizo com a família nesse momento e reitero as palavras que já foram proferidas. Pessoas como o professor Eustáquio Portela Nunes, elas não saem do nosso convívio, elas ficam encantadas, e retomo as palavras do filósofo, então, como talvez gostasse de ouvir agora, professor Eustáquio Portela Nunes, filósofo Karl Popper, que caracteriza, então, as realidades como a realidade externa, essa que está aqui, né, diante de nós, a realidade interna, que está dentro de cada um de nós e é inacessível, e uma terceira realidade, que é a realidade produzida pelas pessoas, pelo ser humano, tem a digital do ser humano. Essa realidade construída é a realidade das sinfonias, das grandes obras de arte, das grandes trajetórias, como a do professor Eustáquio Portela Nunes, e, dessa forma, fica indelével
e presentes para sempre, né, no cenário da psiquiatria e da nossa medicina brasileira. Muito obrigado, professor Flávio, pela sua presença. Eu entrei para a Faculdade de Medicina da UFRJ em 72 e quase fiz psiquiatria por causa do professor Eustáquio Portela. Quase, como aqui foi dito. Eu cheguei a me candidatar à residência de psiquiatria antes, então, de me inclinar pela cirurgia. Eu não fiz psiquiatria, mas a professora Alícia Navarro, que é minha colega de turma, UFRJ 77, pediu a palavra. Alícia, a palavra está contigo. Excelentíssimo acadêmico, meu colega, desde o ginásio do Colégio de Aplicação da UFRJ, científico e Faculdade de Medicina Ricardo Cruz. Excelentíssimo acadêmico Antônio Egídio, nosso colega do Departamento de Psiquiatria da UFRJ. Excelentíssimos senhores acadêmicos. Caríssima família, em especial Verônica, Estevão e todos os netos do professor Portela. Parece assim, pode parecer que eu os conheço pessoalmente, a família, mas inicio dizendo de como conheci seus nomes através do professor Portela. O professor Portela, na década de 70, dando sua aula absolutamente reconhecida como excepcional sobre esquizofrenia, contava das brincadeiras com Verônica, quando ele expressava como a fantasia infantil fazia com que a Verônica podia ser a leoazinha na brincadeira, mas quando ele dizia, então agora sou eu o leão, ela não deixava. Isso foi contado, Verônica, em aula de esquizofrenia no Instituto de Psiquiatria na década de 70, nos idos aproximadamente 75. E com isso, ele dizia aos jovens acadêmicos de medicina da infância, do mundo inconsciente, e falava, então, que a psicose era uma aptidão humana, o que deixava todos os alunos do 5º ano absolutamente encantados e surpresos com as palavras, como grande orador e pessoas de grande capacidade verbal que o professor Portela sempre expressou. Vou, por fim, dizer que conheci também um pouco o nome das netas, principalmente a primeira, a Gaia, quando eu tive o privilégio de ser aluna de doutorado do professor Portela. O professor Portela foi um homem extremamente generoso, extremamente carinhoso, inclusive, comigo, e eu tenho uma enorme gratidão a ele. Para não me estender e deixar aqui um registro já dos anos 90, lembro quando eu terminei o doutorado em 98 e, ao fazer a tese de doutorado, eu descobri, levantando a literatura, o papel da aproximação da medicina à literatura. O professor Portela era um amante da literatura e, inclusive, escreveu um livro, como o professor Antônio Egídio citou aqui, junto com Clara Helena, sobre Shakespeare. Mas, sem dúvida, isso era uma das paixões do professor Portela. Então, eu disse a ele que a teoria psicanalítica estava sendo substituída em muito pela literatura no ensino da relação médico-paciente e profissionais de saúde-paciente em geral. Isso nos anos 90. Ainda não existia medicina narrativa. Ainda estávamos nos tempos da ética narrativa, literatura e medicina. E, nesse momento, o professor Portela disse a mim, Alice, isso tem todo sentido, porque a literatura é muito mais universal do que a psicanálise. Deixo aqui a minha enorme gratidão, admiração e o meu enorme carinho à família do professor Portela, e pelo privilégio de ter com ele convivido. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Alícia, pelas suas palavras emocionadas. Na verdade, é muito difícil para um aluno de graduação nos anos 70 da Universidade Federal do Rio de Janeiro não se interessar pela psiquiatria com professores como Eustáquio Portela e como Danilo Perestrello. Nós vamos ouvir agora
o único filho de Danilo Perestrello. Sigmundo Perestrello é psiquiatra e ele vai nos falar agora, pediu a palavra para nos falar algumas palavras a respeito do professor Eustáquio Portela. Vamos ouvir Sigmundo Perestrello, filho de Danilo Perestrello. Boa noite a todos. Eu gostaria de assinalar uma faceta importante na trajetória do professor Portela. Convivi com ele na comunidade terapêutica do Hospital Pinel, numa enfermaria masculina cedida na época pelo Instituto de Psiquiatria, durante mais de 4 anos, até o fechamento da mesma no início dos anos 70. Nesse período, primeiro como sextoanista de medicina e depois como supervisor e auxiliar de ensino. Concurso este que fiz por sugestão dele. O trabalho lá realizado por ele e pela equipe foi de extrema importância e coragem. Eu quero lembrar que por lá passaram dezenas de futuros psicanalistas. É uma lista imensa de várias sociedades. Eu disse coragem. Por quê? Vivíamos num momento triste da nossa história política. Naquela época cinzenta, ele conseguiu construir uma atmosfera democrática, com todos da equipe, desde os supervisores, Shebab, Azulay, Roberto Quilele, Moisés Grossman, eu, como os demais membros da equipe de saúde, podendo todos participar livremente das assembleias, onde até os pacientes tinham direito à voz. Como exemplo, numa das assembleias, um dos pacientes disse que era alta, ao que o outro imediatamente retrucou: mas, cara, como é que você quer ter alta se você ainda ontem estava andando nu ali pelo corredor? Então, esse ambiente horizontal que o Portela proporcionou, infelizmente não era compatível com o sistema vigente da época. E por esse motivo, a comunidade terapêutica foi fechada. Agora, antes de encerrar, eu gostaria de dar um tom um pouco mais ameno às minhas colocações, dizendo que a Portela e Caló, assim como meus pais, também tiveram uma casa super simpática em Paquetá, na Praia dos Tamoios. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado, Perestrello, pela sua fala. E antes de eu dar a palavra ao último inscrito, nós temos, na verdade, mais um. Vamos ouvir Maurício Tostes, do Departamento de Psiquiatria do UFRJ, que gostaria também de dar um testemunho aqui a respeito do professor Eustáquio Portela. Maurício. Como é que foi, gato? Boa noite. Boa noite a todos. É uma honra estar presente nessa cerimônia e saúdo a todos os presentes, a todos os acadêmicos. Eu tive a honra de ser aluno do professor Portela no Instituto de Psiquiatria e tive a honra de entrevistá-lo para o meu livro em 2010. Eu queria ler 2 passagens da entrevista que eu fiz com o professor Portela, em que ele dizia: sou um velho professor de psiquiatria, estou com 80 anos de idade e aposentado há 10 anos. Sempre fui interessado na relação médico-paciente. Meu primeiro investimento em medicina foi na psicologia médica. Fui titular quando o professor Leme Lopes era diretor do Instituto de Psiquiatria. A psiquiatria e a psicologia médica eram ministradas no 4º ano por meio de seminários. E as discussões com os alunos foram muito úteis. O objetivo básico era mostrar como a medicina, fundamentalmente, só pode ser ensinada e praticada na relação com o paciente. A medicina tem sempre esses 2 lados, o médico e o paciente. Para podermos exercer uma medicina mais satisfatória para os pacientes, que é o que importa, temos que conhecê-los melhor. O que deve interessar aos médicos e o que é bom para os pacientes. É fundamental que os médicos procurem ver esse ângulo da medicina. O professor Portela enfatizou muito nessa entrevista que eu fiz com ele a relação com o paciente. E eu queria saudá-lo, queria saudar a família
e queria destacar essa questão que eu acho fundamental na nossa prática médica. Talvez a grande lição, uma das grandes lições que o professor Portela deixou especificamente para mim. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Maurício. Relação médico-paciente, na verdade, é tudo, né? E quem teve Eustáquio Portela Nunes e Danilo Perestrello como professores, na verdade, tem obrigação de ter uma relação médico-paciente extraordinária. Vamos ouvir agora o último inscrito nesse segundo bloco, destinado aos nossos convidados, é o professor Sérgio Zaidaft, também do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sérgio, já conversamos tantas vezes sobre o professor Eustáquio Portela e sobre esse exemplo que ele é para todos nós, uma inspiração para nós. Nós gostaríamos de ouvi-lo. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Boa noite aos senhores acadêmicos, boa noite aos demais convidados, em especial aos filhos. Em 2019, a Revista de Medicina da USP lançou um número cujo tema era saúde mental, promoção de saúde mental dos alunos de medicina, e eu fui convidado a escrever um artigo pela editora desse número da revista. E resolvi escrever um artigo que se chamou Reminiscências e Conjecturas de um Mestre-Escola, que acabou virando um balanço de todo o meu tempo de estudante de medicina e de professor. Sou professor há 40 anos da FRJ e também há 20 anos da Universidade Estácio de Sá, de Psicologia Médica, Relação Médico-Paciente, Bioética. Então, digo brincando que eu tenho 60 anos de docência. A continuar nessa contagem, daqui a 10 anos eu vou ter mais tempo de docência do que de vida. Mas, a horas tantas do artigo, lá perto do final, eu começo a falar de um pianista de jazz chamado Keith Jarrett, que prima por se apresentar em concertos em que ele não tem nada preparado previamente, ele somente improvisa, né? Quem nunca assistiu a algum concerto dele, ouviu, ouça. O próprio Arthur Rubinstein diz que ele é um gênio. Enfim, a horas tantas eu estou discutindo medicina ser ciência e arte, depois por que docência deveria ser ciência e arte. Então, eu vou ler para vocês, eu prometo não aborrecer muito vocês, não abusar da paciência, da vossa paciência. E o que isso tem a ver com docência ser ciência e arte? Pensem assim no professor de medicina à moda de Keith Jarrett. De posse do conhecimento que tem, a ciência, ele improvisa a partir do que surge à sua mente naquele momento. Não seria fantástico? Eu tive um professor assim, Eustáquio Portela Nunes Filho, em Psicologia Médica, no 3º ano da Faculdade de Medicina da FRJ. A turma tinha 320 alunos, mas o auditório não comporta esse número. Então, suponho, faz 47 anos, não me lembro dos detalhes, que o grupo fosse dividido e deveria haver 160 alunos presentes. Imaginem, então, 160 jovens em seus 20 anos e a balbúrdia que havia na sala enquanto ele descia a rampa até começar a aula. E quando isso acontecia, sem microfone, sem slides, sentado atrás da mesa, parecia haver um fenômeno de encantamento coletivo e todos ficávamos em absoluto silêncio. Tento me lembrar do que exatamente ele falava e não consigo recuperar. Sei, pelo programa da disciplina, que havia pontos relativos à relação médico-paciente, noções básicas de psicanálise, mas o que exatamente acontecia ali que me marcou tanto? Marcou não somente a mim. O professor foi paraninfo de nossa turma por conta dessas aulas. Recentemente, no simpósio sobre metodologias ativas de aprendizagem, deparei-me com um texto que defende que metodologia ativa é toda aquela que faz o aluno pensar. Bingo! Era isso que acontecia nas aulas. Do que ele falava? Shakespeare, Machado de Assis, filosofia, cinema, suas relações, sua vida, enfim. Qual o efeito disso? A sensação de que ele falava de mim, da minha vida, que falava comigo. E tudo que eu queria era ouvir mais e mais para pensar melhor sobre mim mesmo e sobre o mundo em que eu vivia. Diga-se que 1973, ano dessa disciplina, era o momento mais duro do regime sob o qual vivíamos. E essas aulas eram um verdadeiro oásis de liberdade de pensamento, uma injeção de esperança que tempos melhores viriam, além de me transmitir que sim, eu poderia ser médico gostando de arte. Algumas páginas nesse trabalho escrevi sobre o que me manteve no curso, e propositalmente reservei esta parte para o final desse trabalho. Até muito recentemente, pensava que me tornar professor de psicologia médica, apenas 7 anos depois da disciplina, fora um acaso do destino, mera oportunidade que surgiu. No entanto, no ano seguinte, fui ser estagiário do Serviço de Psiquiatria do Hospital Pedro Ernesto, do qual o professor Portela viera a ser chefe. E de 1976, no internato,
até 1980, período em que fiz especialização, residência, mestrado no IPUB, da FRJ. O diretor quem era? O professor Portela. E, por sorte e honra, ainda presidente da banca de minha dissertação de mestrado. Gostaria de ter o talento necessário para agradecer e homenagear o professor Portela, mas como não tenho, só posso dizer que se é para se entregar ao piano, como Keith Jarrett faz, ou a um texto, como tento fazer aqui, perceber a influência do professor neste meu percurso de tantas décadas me emociona profundamente. Pausa para choro, já volto. O que há de comum nesses dois exemplos, Keith Jarrett e professor Portela? Talvez algo assim. Ambos entregues por inteiro ao que fazem, trazendo seu conhecimento, sua ciência, mas ao lado disso algo, chamemos assim, mais profundo, mais diretamente ligado às suas subjetividades. E por esse motivo, podendo nos tocar em nossa própria subjetividade. Daí fazer sentido para nós, ou seja, não estamos sós e nos dá prazer por nos sentirmos vivos, reconhecidos, compreendidos. Deve ser isso, o tal do jeito, talento, dom, que se define como arte na docência. No final do trabalho, nas considerações finais, um único parágrafo. Na última cena do filme O Sétimo Selo, um personagem prestes a ser levado pela morte se revolta e a questiona, até receber a ordem para se calar. Ao que responde, eu me calo, mas sob protesto. Está bem, se não tem jeito, encerro aqui, mas sob protesto, este longuíssimo artigo, agradecendo por sua paciência, esperando que vocês tenham tido o mesmo aprendizado e o mesmo prazer que tive ao conversar com vocês, ou seja, ciência e arte. Não vou ter como saber, mas sonho desse velho mestre de escola aqui, quem sabe alguém se lembre de mim daqui a 40 anos, como me lembro do professor Portela. Muito obrigado. É isso. Muito obrigado, Sérgio. Esse é o sentimento que muitos dos alunos do professor Eustáquio Portela carregam e carregarão pelo resto da vida. Todos nós sabemos que não há bem maior do que a família. E, como fazemos de praxe, nós gostaríamos agora, então, de ter a oportunidade de ouvir um membro da família do professor Eustáquio Portela, seu filho Estevão, sua filha Verônica também está conosco. Infelizmente, sua querida esposa Clara não está mais entre nós, mas é nesse momento, então, que a Academia Nacional de Medicina gostaria de dar a palavra a Estevão Portela, nosso colega, filho do professor Eustáquio Portela, para as suas palavras em nome da família. Estevão, para nós é um prazer inenarrável tê-lo aqui conosco. Obrigado mesmo. Assim, eu agradeço, muito emocionado a tudo que foi dito aqui. Eu estava fazendo uma força enorme para não começar já a coisa nessa voltagem emocional minha, né? Mas assim, a progressão aí que eu vi, enfim, tudo que foi dito acaba me deixando um pouco vulnerável. Eu peço desculpa. Eu prometo que eu vou tentar acabar isso com o máximo de dignidade possível e ser rápido. Curiosamente, quando eu estava pensando na data de hoje, nessa homenagem de hoje, uma das primeiras lembranças que eu me lembro do meu pai falando em público é no discurso que ele faz na entrada da Academia Nacional de Medicina, que eu não vou lembrar a data agora, eu acredito que tenha sido alguma coisa entre 86 e 88, não sei agora de cabeça. E eu tinha muito poucas oportunidades de ouvir meu pai em público. E ele sempre me parecia uma pessoa muito reservada, muito introspectiva. É claro que às vezes tinha momentos muito brincalhões do meu pai, mas ele sempre foi muito reservado. E eu sempre achei muito curioso essa carreira dele como professor. E, de repente, eu vejo ele falando na Academia Nacional. E ele começa com um poema. Alguém já citou isso aqui, um poema do T.S. Eliot, que era um dos poetas favoritos dele, né? E ele fala: o tempo passado e o tempo futuro estão ambos contidos no tempo presente. Se todo o tempo
é eternamente presente, todo o tempo é irredimível. O que poderia ter sido é uma abstração, que permanece perpétua possibilidade apenas no mundo de especulação. O que foi e o que poderia ter sido convergem para um só fim, que é sempre presente. É curioso que meu pai teve essa ousadia que foi ressaltada pelo presidente da época, de falar sobre tempo presente, de falar sobre tempo e de falar sobre morte, no momento em que ele estava teoricamente se tornando imortal. E isso foi ressaltado. E as pessoas, algumas pessoas vieram falar com ele depois e falaram: mas por que falar da morte? Por que não falar da vida? Meu pai respondeu: então me apresente uma vida que não tenha morte. Isso me deu uma certa tranquilidade, talvez, mesmo na dificuldade que é esse momento final. Essa ideia de que a morte contém a vida e a vida contém a morte. E é curioso, assim, porque é curioso pensar que essa foi a primeira vez que eu lembro do meu pai falando, e isso me impactou tanto, a ponto de eu citar esse poema de uma forma um pouco deturpada na minha tese de doutorado, no meu agradecimento de tese de doutorado, e eu ficar pensando como que meu pai, mesmo que eu parecesse não ter ouvido muito ele tem me influenciado tanto. Eu tenho pouca dúvida que o fato de eu ter feito medicina tem a ver com meu pai, mas não pelo fato da profissão exata que meu pai exercia, ou da especialidade, embora a especialidade me atraísse, mas pelo fato de, como o Sérgio falou aqui, que era possível pensar em ser médico sem deixar de se interessar pelas coisas humanas. Isso meu pai sempre ressaltou muito, né? Os livros, as estantes do meu pai eram muito mais cobertas de livros de literatura do que de medicina, ou de filosofia do que de medicina. Medicina estava lá sempre. Mas ele sempre pensava nisso, ele sempre pensava na literatura, ele sempre pensava na filosofia. E isso está muito presente em várias coisas. Eu lembro que, pouco depois das primeiras aulas de psiquiatria que eu via meu pai citava que o livro mais importante de psicopatologia que existia era um livro escrito por um filósofo, Karl Jaspers. E ele sempre falava isso. Acho que não era para mim, ele falava isso para todas as turmas, objetivamente. E esse interesse e essa questão específica, e eu vejo como que isso foi me influenciando, como isso foi me movimentando, e ao mesmo tempo eu vejo o livro do Maurício, o Maurício citou aqui algumas palavras dele, tem outras nesse livro falando de como era importante ouvir o paciente, como era importante ter o contato, como que, de uma forma geral, os médicos estão se desligando disso, do contato com o paciente, das demandas do próprio paciente, né? E aí eu vejo também tudo que o Sérgio escreveu, foi uma das coisas que eu li para o meu pai assim, no último ano da vida dele, que tanto emocionou a ele, porque eu tenho certeza que isso tocava muito a ele. A capacidade de se contactar com as pessoas, a capacidade de se comunicar com as pessoas. Esse texto do Sérgio teve uma importância enorme, assim como o livro do Maurício. E aí eu comecei a perceber que, embora eu achasse que eu conversava pouco com meu pai, talvez eu conversasse de formas que eu mesmo não percebia. E, obviamente, tudo que eu estou falando aqui vale para minha irmã, Verônica. A gente se comunicava, a gente se falava por formas que talvez a gente não percebesse, e isso impactou muito no nosso interesse, nos nossos interesses de uma forma geral, né? É óbvio que a gente toma caminhos distintos, é óbvio que a Vê foi fazer psicologia, mas tomou caminhos distintos dentro dela, assim como eu fui fazer medicina e fui tomar um caminho totalmente distinto, mas eu tenho certeza que foi influenciado por esse interesse humanístico do meu pai e, ao mesmo tempo, pelo interesse do ponto de vista de desbravar um campo novo de conhecimento, porque isso é do que se tratava e do que se trata hoje ainda, né? O conhecimento do comportamento humano, mas naquela época, então, aquilo era uma floresta a ser desbravada no bom sentido, né? Desbravada no sentido de conhecê-la. E isso, recentemente, né? Eu fui olhar a biblioteca do meu pai e eu encontro vários livros que eu comprei depois, que eu tenho o mesmo livro, eu tenho a mesma edição. E isso me deixa mais convencido que eu converso muito mais com meu pai até hoje, né? Do que eu imaginei.
Vamos falar um pouco do Piauí, porque eu tenho que falar do Piauí, né? O professor Egídio falou aqui do Piauí, botou, inclusive, agradeço até a árvore genealógica, porque eu nem conhecia direito a árvore genealógica lá para cima do meu pai. Só vou fazer uma pequena correção, porque além dos 5 irmãos, tinham 7 irmãs, tinha 7 Marias, que foram fundamentais também na vida dos 5 irmãos, né? Eram 12 irmãos ao todo. E eu lembro que o Piauí, que está aqui representado também pelos membros da Academia Piauiense de Letras e de Medicina, o Piauí era uma parte importantíssima do meu pai. Meu pai, a gente nunca larga a nossa aldeia, né? A gente nunca larga o lugar de onde a gente veio, de alguma forma. Meu pai era outra pessoa no Piauí, a gente imaginava, eu olhava ele no Piauí e falava, gente, é uma outra pessoa, né? Ele tinha é óbvio que meu pai era muito vivo aqui também, mas ele tinha uma clareira, uma luz ali, que era muito curiosa, e eu acho que eu não tenho a menor dúvida que uma das maiores alegrias do meu pai foi participar, foi pertencer à Academia Piauiense de Letras, porque isso juntava 2 paixões dele, o Piauí e as letras. Hoje eu tenho um livro do Torquato Neto, ali na minha mesa lá da Fiocruz. O Piauí tem pessoas incríveis que escreveram, escritores incríveis, né? Não vou nem começar a citar aqui, porque vou ser injusto, com certeza. Estou falando do Torquato especificamente, porque ele está ali hoje e ele escreve coisas realmente incríveis, inclusive motiva coisas incríveis também, inclusive a frase célebre do Caetano, da música que ele escreveu em homenagem ao Torquato. Existirmos, a que será que se destina? Enfim, várias coisas que ainda poderia falar, mas eu queria agradecer também, desculpa, o artigo do professor Egídio, que também emocionou muito, eu recebi por várias fontes diferentes, foi muito emocionante ouvir isso e ler isso, né? Mas eu queria, de alguma forma, concluir falando de algumas coisas que eram muito caras ao meu pai, e que eu espero que, de alguma forma, sirva de legado. Assim. Primeiro, esse gosto pela investigação científica, pela investigação técnica, pela forma criteriosa como você tem que avançar nesse tipo de conhecimento, que eu acho que a gente, esse ano, principalmente, se perdeu de alguma forma. Assim, a gente está tentando resgatar agora, e é fundamental que a gente resgate. Isso foi o que fez com que a ciência evoluísse da forma que evoluiu nos últimos 20 anos. Assim. É impensável pensar na ciência hoje em dia sem pensar nos critérios rigorosos pelos quais a gente trabalha com as evidências hoje em dia. E também a arte. Não tem como não falar da arte. Assim, muitas pessoas já falaram aqui da importância que a arte teve na vida do meu pai. E a arte tem um sentido muito especial. Algumas pessoas já falaram aqui sobre a questão da psicanálise e a arte. Freud era louco por Shakespeare, Freud era louco por Dostoiévski. O único prêmio que Freud ganhou na vida foi um prêmio literário. Ele nunca ganhou nenhum prêmio científico. Felizmente, meu pai já viveu numa outra época, pôde também fazer parte, além da Academia Piauiense de Letras, da Academia Nacional de Medicina. Mas o papel da arte é fundamental em todos os momentos, em todos os sentidos. A arte coloca um colorido estético nos momentos mais opacos, a arte faz a gente questionar as coisas, a arte faz a gente pensar, como disse o Sérgio. Eu acho que talvez essa seja uma das principais funções, tanto da ciência como da arte. E nós temos que defender isso, nós temos que defender esse legado. Meu pai também sempre se moveu pelo sentido da responsabilidade. Meu pai sempre foi muito responsável. Isso, por vezes, me fez pensar que ele era uma pessoa fria, porque as manifestações de afeto talvez não fossem tão frequentes. Mas meu pai sofreu 2 grandes perdas que eu acho que ele só foi capaz de superar. 2 filhos, né? Bernardo e Leandro, eu sempre faço questão de frisar isso, foram antes de eu nascer. Por 2 motivos. Pela minha mãe, que foi uma companheira inacreditável na vida dele, incrível,
e pela noção de responsabilidade e pelo gosto que ele tinha com os filhos, com os alunos. E esse gosto fez com que talvez ele engolisse um pouco alguns momentos de dor. Coisa que eu tentei fazer isso hoje. Quase consegui. No final, né? Bom, vou fazer uma última citação literária de outro livro que era muito, uma outra obra que era muito próxima do meu pai, que era o Édipo Rei. O Édipo Rei, nos momentos, um personagem fala: você não sabe que foi verdadeiramente feliz até o momento da sua morte. Eu estava junto do meu pai, no momento que ele morreu. Fiz uma enorme confusão de textos, né? Queria ler Machado de Assis, botei Beethoven, botei o T.S. Eliot, e vi ele no quarto dele, e ouso dizer, meu pai foi feliz. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Estevão, pelas suas lindas palavras. Sua irmã Verônica escreve que está também imensamente emocionada e agradecida no nosso chat. Esta fala do professor Portela, a qual Estevão se referiu, aconteceu no dia da sua posse, no dia 1º de julho de 1985. Eustáquio Portela Nunes Filho não foi simplesmente um homem extremamente importante para sua família. Ele não foi simplesmente um acadêmico extremamente importante para a Academia Nacional de Medicina ou para a Academia de Medicina do Piauí. Eustáquio Portela Nunes Filho foi importante para cada aluno que ele teve, como eu. Ele mudou a vida de muitos médicos que sequer sabiam o que seria o exercício da medicina na sua plenitude. E em nome do presidente Rubens Belfort Júnior, em nome do presidente Pietro Novellino, em nome do presidente Jorge Alberto Costa e Silva, eu agradeço a presença de todos, em especial à família do professor Eustáquio Portela e a cada um de vocês, nossos convidados, que deram o seu testemunho. A Academia Nacional de Medicina se sente honrada por ter organizado essa sessão em memória do professor Eustáquio Portela Nunes Filho. E, nesse momento, então, eu dou por encerrada esta sessão, tendo a certeza absoluta de que o acadêmico Eustáquio Portela Nunes Filho jamais será esquecido por nenhum de nós. Muito obrigado a todos pela presença.